Que o Power BI se conecta a várias fontes de dados, isso você já sabe. Mas você sabe qual que é a diferença de se conectar através do modo import, do direct query ou através do live connection? Não? Nunca ouviu falar disso que eu acabei de falar? Então fica aqui que no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é cada uma dessas fontes de conexão. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta incrível que está dominando o mercado aí agora, que é o Power BI. E o principal ponto de partida de qualquer implementação de BI é se conectar à fonte de dados, ou seja, trazer os dados para dentro do Power BI. Né? Eles podem estar em várias fontes diferentes e a gente já sabe que o Power BI se conecta a dezenas e dezenas delas, como Web, Excel, SQL e várias outras delas, mas qual que é a característica ou quais são as características de cada uma dessas fontes? Bom, basicamente existem três tipos de formas de conexão a fontes de dados dentro do Power BI. A primeira delas que a gente vai falar é o modo import ou importar, beleza? Eu fiz uma resumida básica aqui do que é esse modo import. Qualquer coisa, pausa o vídeo, anota aí no seu caderninho, mas eu vou ler com calma aqui contigo também, beleza? Vamos lá. O modo import, então, nada mais é que a forma mais comum de trazer dados para dentro do Power BI. É a mais corriqueira e provavelmente a primeira que você vai aprender quando você começar a fazer um curso de Power BI, é quando você começar a aprender o Power BI. Pelo menos é essa que a gente costuma utilizar como ponto de partida para você entender como trazer dados para dentro do Power BI. Ou seja, é quando a gente se conecta ao Excel, se conecta ao Access, se conecta a um CSV, a um TXT, PDF e por aí vai. Ou seja, é quando a gente se conecta a bases de dados que já estão dentro da nossa máquina, que está dentro do nosso servidor local, dentro da nossa máquina local, tudo bem? Através desse modo import, da importação, a gente carrega uma cópia dos dados, e aqui eu coloquei um exemplo básico de Excel, CSV e também do SQL, é possível fazer import através do SQL também, para o cache do Power BI. Esses dados, por serem uma cópia, usam memória do seu computador e também ocupam espaço no HD. O que é isso? Quando a gente tem uma planilha em Excel, por exemplo, dentro do Power BI, e a gente quer utilizar essa planilha de Excel como fonte de dados, como base de dados para a gente construir as nossas análises aqui dentro dessa ferramenta, a gente vai simplesmente criar uma cópia dessa planilha para dentro do Power BI. Enquanto ela está dentro do Excel, a gente chama ela de planilha mesmo, normal, pasta de trabalho, e aí quando a gente importa isso para dentro do Power BI, a gente passa a chamar de consulta, que é um termo mais voltado para banco de dados relacionais, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso em outro vídeo também. Mas basicamente a gente está criando uma cópia dessa planilha dentro do Power BI, tudo bem? E criar essa cópia é uma vantagem e também uma desvantagem que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Devido à Vertpack Engine, uma ferramenta do Power BI, os dados são comprimidos, ocupando menos espaço no software do que seus tamanhos atuais. Ou seja, suponhamos que essa planilha que a gente utilizou para trazer aqui para dentro, como exemplo que eu citei anteriormente, ela pese, por exemplo, 100 megas, tá? Uma planilha grande, pesada. O que acontece? Quando a gente importar isso para dentro do Power BI, chances são que essa planilha, o arquivo do Power BI, esse arquivo .pbx, vai ficar muito mais leve, tá? Muito, não muito, depende, mas mais leve ele vai ficar sim. Por quê? A Microsoft desenvolveu dentro do Power BI uma engine, como se fosse ali um código de programação mesmo, que ele é responsável por compactar os dados que vêm dessas fontes de modo import. Então, se essa planilha tem 100 megas lá dentro do Excel, aqui dentro do Power BI, ela pode ter em torno de, 80, 70, 60 megas, tá? Não sei a certa proporção, mas ela vai ser muito mais leve, tudo bem? E por que isso acontece? Olha só, vou pular um parágrafo que a gente está fazendo aqui para a gente ir lá por último. Algumas únicas desvantagens é que a importação permite apenas 1 GB por dataset e 10 GB no workspace. Que é isso, tá? Se você ainda não entende muito bem do Power BI. Dataset, nada mais é do que traduzindo conjunto de dados, ou seja, é a nossa base de dados mais os nossos relacionamentos, ok? Então, esse dataset, que é o nosso conjunto de dados em si, eu consigo fazer o upload dele para cima, para dentro do nosso Power BI Service, se ele tiver até 1 GB de tamanho. Então, se a gente começar a trazer bancos de dados muito grandes através do modo import e ultrapassar esse 1 GB, aí a gente vai ter dificuldades para colocá-lo dentro do Power BI Service, ok? E lá dentro do nosso Power BI Service, dentro de um determinado workspace, um workspace faturamento, por exemplo, eu consigo ter somente 10 GB. Então, a gente pode
fazer o upload lá para dentro, né, subir para dentro da nossa nuvem, no máximo 10 datasets de 1 GB, tá? É lógico, daí poderiam ser 20 com um peso menor, né, não tem problema, desde que não ultrapasse esses 10 GB por dataset, tudo bem? E agora, esse modo de conexão, ele apresenta melhor desempenho em relação às outras formas, além de ter todas as funcionalidades disponíveis. Vamos lá, o que é isso? A gente vai ver logo em seguida que o modo Direct Query ele tem um problema de desempenho e a gente vai entender o porquê lá na frente. O modo Import já não sofre esse problema, por quê? Como eu tenho meus dados, né, copiados para dentro do meu Power BI, eu consigo fazer a consulta a esses dados de uma forma muito mais rápida, ok? Porque eles já estão aqui, eles não estão em outro lugar, que é o que a gente vai ver dentro do Direct Query, tudo bem? Segunda coisa, todas as funcionalidades estão disponíveis. O que é isso? A gente vai ver que lá no Direct Query também, quando a gente faz a conexão por esse modo, que a gente vai ver logo em seguida, algumas funções DAX e também lá dentro do Power Query, algumas funcionalidades do Power Query não estão disponíveis e você vai entender o porquê. Isso não acontece dentro do modo Import, tá? Então, se fosse para a gente resumir, as principais vantagens do modo Import é que o seu desempenho é muito melhor, já que os dados estão dentro da nossa ferramenta e também todas as funcionalidades estão disponíveis, ok? As principais desvantagens, na minha opinião, né? A gente tem esse limite de 1 GB por dataset, então se a gente for trabalhar com grandes bases de dados, a gente vai ter um certo problema para continuar trabalhando. E depois, uma outra coisa que eu não coloquei aqui e me veio na cabeça agora, é que os dados não necessariamente são os mais atuais. Como assim, Henrique? Suponhamos que a gente importe aquela planilha Excel para dentro do Power BI, como a gente falou anteriormente. E alguém vai lá e atualiza a base de dados, super comum, né? A gente tem dados até o dia 21, que é hoje, né, de vendas, e aí a gente, no dia 23, a gente quer fazer o upload do dia 22, e não necessariamente a gente vai ter esses dados dentro do Power BI, a menos que a gente faça a atualização manual. Então, esse é um dos grandes problemas também que a gente tem dentro do modo Import, mas é o mais comum, é o que a gente consegue resolver no dia a dia, né? O que a gente consegue mais utilizar no dia a dia. Esse problema de conexão e atualização automática tem como ser resolvido lá na frente através dos gateways de dados, que também cabe uma aula só disso aqui também. Mas basicamente esse é o modo Import. Como que a gente executa esse modo Import em si? É muito simples, ó. A gente vem aqui na guia Home e vou selecionar aqui Excel, por exemplo, tá? Eu vou selecionar aqui, ó, DB função let, que é uma base de dados que eu utilizei para o vídeo que eu postei ontem aqui no canal, que é sobre a função let. Vou dar um abrir. Quando eu dou esse abrir, o Excel, o Power BI vai pensar um pouquinho e ele vai começar a pesquisar todas as tabelas que existem dentro daquela planilha Excel. Então aqui, ele selecionou algumas para mim, ó. Selecionou essa outra aqui também. Então eu posso simplesmente clicar em Transform Data e jogar para dentro do Power Query, ou clicar em Load e já carregar para dentro do Power BI. Não é o intuito da aula, mas basicamente é assim que funciona uma conexão pelo modo Import, tudo bem? E aí quando a gente clicar em Load ou Transform Data, o Power BI vai fazer a cópia dos dados daquela planilha Excel para dentro do Power BI, tudo bem? Então basicamente esse é o modo Import. O segundo módulo que a gente vai falar agora é o modo Direct Query, tá? Vamos começar ali explicando ele aos poucos, tá? Nessa modalidade de conexão, os dados não são importados para o Power BI, olha só, diferentemente do modo Import que a gente falou agora. É uma conexão online, ou seja, os dados permanecem no seu local de origem, por isso seu desempenho está diretamente ligado ao hardware hospedeiro do banco de dados. Ou seja, eu posso me conectar ao servidor da minha empresa, tá? Esse servidor ele pode ser realmente uma máquina local e um hardware, ou ele pode ser na nuvem, que também está sendo executado por outro hardware, né? Mas suponhamos que eu vou conectar ao banco de dados da minha empresa, que está em outra cidade, ou até mesmo na nuvem, né? Que é hospedado em outro servidor. Se o servidor que ele é hospedado, né, aquele computador que é um servidor mesmo, tiver um hardware ruim, ou seja, tiver pouca memória, tiver pouco processamento, um SSD de baixa qualidade, sempre que eu mandar uma consulta lá para dentro dessa fonte de dados, ele vai demorar. Ele vai ter que ir até lá, executar esses códigos que eu fiz, né, que eu dei a ordem, e retornar para mim aqui dentro do Power BI. Então, esse módulo ele oferece menor desempenho do que o Import, porque ele tem que fazer a conexão lá dentro da fonte de dados, e essa fonte de dados depende obrigatoriamente do seu hardware, ok? Algumas desvantagens, né, que essa modalidade apresenta é que há limitações em DAX, algumas funções não são aceitas, ocasionando erros, e também há limitações de transformações de dados no Power Query. O que é isso? Existem algumas funções DAX que não são compatíveis com a linguagem de programação que o banco de dados foi desenvolvido. Então, por exemplo, vamos utilizar o SQL, que é o mais comum de todos. Pode ser que algumas funções DAX, quando eu jogue elas, né, execute elas dentro do meu relatório e eu preciso ir até a fonte de dados para executar essas funções DAX, ele não vai conseguir executar, ele vai retornar um erro. Por quê? A linguagem SQL e a linguagem DAX
podem não ser compatíveis até então, ok? E aí ele vai resultar em erros para mim, tudo bem? Além de não aceitar fontes de dados do Excel e do CSV também. Nessa modalidade também, a aba Dados do Power BI fica desabilitada. Que é a aba Dados, Henrique? Essa aba está aqui do lado. Ó. A gente tem a aba Report, que é o nosso relatório. A gente tem a aba Dados, Data. E depois a aba Model, né, que é a nossa aba de modelagem, onde a gente vai fazer as modelagens do nosso modelo, ok? Mas, de maneira geral, essa modalidade apresenta uma melhor performance. Não há limitação no tamanho da fonte de dados e sempre possui os dados mais recentes por ser online. Essa é uma das principais vantagens do Direct Query. Por quê? Como eu não crio uma cópia desses dados para dentro do Direct Query, eles estão lá dentro da minha fonte de dados, não preciso me preocupar com aquele 1 GB que a gente falou anteriormente. Eu posso utilizar quantos dados eu precisar para gerar o meu relatório e depois eu vou conseguir sim fazer o upload para dentro do Power BI Service, ok? E aqui eles possui os dados mais recentes, por quê? Como eu estou me conectando direto ao banco, sempre que o ERP da empresa sofrer uma atualização, ou seja, sempre que for imputado dados dentro do sistema da empresa, né, dentro do ERP, aquele banco de dados vai ser atualizado e, consequentemente, vai atualizar também o meu relatório. Tudo bem? Há uma forma de tornar mais eficiente essa modalidade de conexão por dados, né, de dados através do Direct Query, que é através do caminho. Eu vou deixar anotado, vocês podem dar uma olhada depois. Ó. Vamos fazer ele aqui, ó, arquivos. A gente vai lá em opções, tá aqui embaixo, ó, options. A gente vai procurar agora o modo chamado Query Reduction, tá aqui embaixo, ó, Query Reduction, tá? E a gente marca essa caixinha aqui, ó, para desabilitar a filtragem, o filtro cruzado de highlight e de filtro por padrão. Então, ou seja, sempre que eu filtro alguma coisa no meu relatório, o Power BI ele faz uma atualização para mim. Então ele vai até a fonte de dados, faz a atualização em volta. E aí, dependendo do desempenho que essa fonte de dados tem, quanto mais atualizações eu fizer, quanto mais filtros eu clicar, pior vai ser o meu desempenho. Então basta você marcar essa caixinha que fica tudo certo, ok? Se fosse para resumir então as principais vantagens e desvantagens do modo Direct Query, como vantagens eu colocaria a atualização automática dos nossos dados, né? A gente tem os dados mais recentes, de certa forma, por conta que a gente está conectando diretamente à fonte de dados. E depois, se fosse para elencar... além disso, uma outra vantagem muito boa que a gente tem dentro do Direct Query é que a gente não tem limitação de dataset. Então a gente consegue subir quantos dados a gente quiser para dentro da nuvem, ok? E como desvantagens, como a gente já falou anteriormente, ele pode ter um pior desempenho devido à fonte de dados, ao hardware onde está hospedada a fonte de dados, perdão, e também em relacionado à questão da DAX e também da funcionalidade do Power Query, que nem todas estão disponíveis. A terceira e última fonte de dados, né, de forma de conexão à fonte de dados que a gente tem dentro do Power BI, ela é derivada do Direct Query, que é o que a gente chama de Live Connection, ou fizeram uma tradução para o português chamado conexão dinâmica, ok? O Live Connection, ou conexão dinâmica, é um modo de conexão especial que deriva do Direct Query quando as fontes são, olha só, SQL Server Analyze Services ou Power BI Service. Então a gente vai utilizar o Live Connection em duas situações apenas. Quando a gente quer se conectar ao Analyze Services, que é o SSAS, ou através do Power BI Services. Ou seja, quando a gente já tem uma fonte de dados publicada lá dentro da nossa nuvem e a gente quer se conectar a essa nuvem, a esses dados, perdão, que estão lá dentro do Power BI Service, ok? Nessa modalidade a gente não consegue definir relacionamentos, pois o modelo já vem pronto, somente a aba de visualização torna-se ativa. Ou seja, como os dados já são de outra pessoa, digamos assim, né, já estão formatados, já sofreu o processo de ETL e também de modelagem, a gente está se conectando àquele modelo pronto, a gente não consegue alterar os dados, essa aba de dados ela fica indisponível e a aba de modelagem fica disponível apenas a visualização. A gente vai fazer um exemplo aqui para você ver que legal que é, tá? Essa modalidade é basicamente utilizada para importar algum modelo que já tem publicado no Power BI Service. Funciona somente como visualização. Vamos ver como é que a gente funciona? Para isso é bem simples, tá? A gente vai vir aqui em Get Data, né, para a gente conseguir os dados. Vamos clicar aqui em More, aqui embaixo, para a gente achar mais formas de conexão. Ele vai pensar aqui um pouquinho para mim. A gente vai selecionar a Power Platform e vamos selecionar aqui, ó, Power BI Datasets, ok? Ele vai abrir aqui o meu My Workspace, vou dar um Connect, e a gente vai selecionar aqui uma fonte de dados que eu utilizei no nosso curso básico de Power BI, que já está disponível também aqui no YouTube. Se você ainda não assistiu, corre lá, o curso está muito bacana, tá? Vou selecionar aqui, ó, curso básico, que é aquele dataset que a gente utilizou para fazer o curso básico. Vou dar um Create aqui. Ele vai pensar um pouquinho e aí ele vai trazer para a gente, olha só, todas as
consultas que a gente utilizou lá dentro daquele relatório. E se você reparar, a nossa aba de dados aqui sumiu e a nossa aba de modelagem ela está disponível apenas para visualização. Deixa eu ocultar isso daqui para ficar mais fácil. Dar um upgrade aqui. E olha só que legal, eu não consigo criar nenhum tipo de conexão. Olha só, eu não consigo criar nenhum tipo de conexão, muito menos excluir. Ó, tô clicando com o botão direito, tá? Você não tá vendo, mas eu tô clicando com o botão direito aqui e nada tá aparecendo para eu deletar. Então, basicamente, o Live Connection, eu vou utilizar um banco de dados que já sofreu o processo de ETL, que já teve o seu processo de modelagem pronto e vou utilizar somente para criar visualizações aqui dentro do Power BI e aí sim poder publicá-lo novamente e compartilhar esse relatório com outras pessoas, ok? Ficou claro o que são esses 3 modos de conexão? Agora deu uma elucidada, já sabe qual que é o melhor para você usar em determinada situação? Então, pensa sempre nisso. Não existe o melhor ou o pior, mas sim aquele que resolve o teu problema. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever clicando nesse botãozinho que está aqui embaixo. Clica no like também para o YouTube jogar esse conteúdo para ainda mais pessoas e eu te vejo no nosso próximo vídeo.